Igreja de verdade não trata pastor como ídolo. Igreja de verdade não se vende por fama ou política. Não é terreno de competição e nem de fofoca. Igreja de verdade é aquela que acolhe o pecador, mas não acolhe o pecado. É aquela que ensina pela palavra e não pelo medo. Igreja de verdade busca honrar a mim e não ao mundo. É onde há busca verdadeira pela minha presença, sem interesses próprios. É a igreja que vive a fé, que tem sede de justiça. Para saber se você está em uma igreja de verdade, veja se ela exalta o meu nome acima de qualquer coisa. Se ensina a verdade, mesmo que ela doa, e prioriza a sinceridade ao invés de aplauso, então você encontrou uma igreja de verdade. Eu não busco seguidores de mentira. Eu busco corações dispostos a viver a verdade, mesmo quando ninguém está vendo. A verdadeira igreja é um reflexo da minha presença em vocês, não um teatro para quem assiste de longe. E você? A qual igreja? Igreja não significa que você está salvo. Quantos de vocês entram na igreja, mas deixam Deus do lado de fora? Vocês repetem orações, cantam alto, mas saem com o mesmo orgulho, os mesmos pecados, o mesmo coração endurecido. Isso não é fé. Vocês ouvem a palavra, mas a ignoram. Entram na igreja para mostrar que estão lá, não para serem transformados. Julgam os outros pelos pecados que cometem, mas fecham os olhos para os seus próprios. O reino de Deus não é para quem finge ser santo, mas para quem reconhece seus erros e se humilha diante do Pai. Fé de verdade não é só estar presente em um culto ou conhecer versículos. Fé é entregar o coração para Deus mudar. Não adianta entrar na igreja se Deus não entra em você. E se hoje fosse o dia em que sua fé fosse colocada à prova, você estaria pronto? A porta ainda está aberta, mas não ficará para sempre. A decisão é sua, mas a palavra final é minha. Igreja de verdade não trata pastor como ídolo. Igreja de verdade não se vende por fama ou política. Não é terreno de competição e nem de fofoca. Igreja de verdade é aquela que acolhe o pecador, mas não acolhe o pecado. É aquela que ensina pela palavra e não pelo medo. Igreja de verdade busca honrar a mim e não ao mundo. É onde há busca verdadeira pela minha presença, sem interesses próprios. É a igreja que vive a fé, que tem sede de justiça. Para saber se você está em uma igreja de verdade, veja se ela exalta o meu nome acima de qualquer coisa. Se ensina a verdade, mesmo que ela doa, e prioriza a sinceridade ao invés de aplauso, então você encontrou uma igreja de verdade. Eu não busco seguidores de mentira. Eu busco corações dispostos a viver a verdade, mesmo quando ninguém está vendo. A verdadeira igreja é um reflexo da minha presença em vocês, não um teatro para quem assiste de longe. E você? A qual igreja? Igreja não significa que você está salvo. Quantos de vocês entram na igreja, mas deixam Deus do lado de fora? Vocês repetem orações, cantam alto, mas saem com o mesmo orgulho, os mesmos pecados, o mesmo coração endurecido. Isso não é fé. Vocês ouvem a palavra, mas a ignoram. Entram na igreja para mostrar que estão lá, não para serem transformados. Julgam os outros pelos pecados que cometem, mas fecham os olhos para os seus próprios. O reino de Deus não é para quem finge ser santo, mas para quem reconhece seus erros e se humilha diante do Pai. Fé de verdade não é só estar presente em um culto ou conhecer versículos. Fé é entregar o coração para Deus mudar. Não adianta entrar na igreja se Deus não entra em você. E se hoje fosse o dia em que sua fé fosse colocada à prova, você estaria pronto? A porta ainda está aberta, mas não ficará para sempre. A decisão é sua, mas a palavra final é minha. Igreja de verdade não trata pastor como ídolo. Igreja de verdade não se vende por fama ou política. Não é terreno de competição e nem de fofoca. Igreja de verdade é aquela que acolhe o pecador, mas não acolhe o pecado. É aquela que ensina pela palavra e não pelo medo. Igreja de verdade busca honrar a mim e não ao mundo. É onde há busca verdadeira pela minha presença, sem interesses próprios. É a igreja que vive a fé, que tem sede de justiça. Para saber se você está em uma igreja de verdade, veja se ela exalta o meu nome acima de qualquer coisa. Se ensina a verdade, mesmo que ela doa, e prioriza a sinceridade ao invés de aplauso, então você encontrou uma igreja de verdade. Eu não busco seguidores de mentira. Eu busco corações dispostos a viver a verdade, mesmo quando ninguém está vendo. A verdadeira igreja é um reflexo da minha presença em vocês, não um teatro para quem assiste de longe. E você? A qual igreja?
Igreja não significa que você está salvo. Quantos de vocês entram na igreja, mas deixam Deus do lado de fora? Vocês repetem orações, cantam alto, mas saem com o mesmo orgulho, os mesmos pecados, o mesmo coração endurecido. Isso não é fé. Vocês ouvem a palavra, mas a ignoram. Entram na igreja para mostrar que estão lá, não para serem transformados. Julgam os outros pelos pecados que cometem, mas fecham os olhos para os seus próprios. Nossa. O reino de Deus não é para quem finge ser santo, mas para quem reconhece seus erros e se humilha diante do Pai. Fé de verdade não é só estar presente em um culto ou conhecer versículos. Fé é entregar o coração para Deus mudar. Não adianta entrar na igreja se Deus não entra em você. E se hoje fosse o dia em que sua fé fosse colocada à prova, você estaria pronto? A porta ainda está aberta, mas não ficará para sempre. A decisão é sua, mas a palavra final é minha. Meu